Mas vamos lá, eu queria mostrar para vocês um texto desse Lucas Banzoli aqui, desse esquisito aqui, em que ele escreveu um texto que foi recente, agora 30 de dezembro de 2025, chamado O Problema da Apologética Protestante. Olha só que legal, ele está criticando a apologética protestante justamente porque, ora, vocês protestantes estão se matando entre si, quando na verdade nós temos um país católico, então nós temos que combater o catolicismo, né? É o mesmo argumento que ele está usando no vídeo, né? Aí ele botou aqui, né? Ele escreve muito mal, meu Deus do céu. Ontem, em um grupo de zap que participo com o João Oliveira, ele comentou que um pastor famoso estava interessado em mexer no vespeiro católico, mas não estava acostumado com o hate católico. Esse pastor lhe perguntou por que os protestantes não estavam lutando com ele, e o João respondeu: "Bem-vindo ao clube." Diante disso, eu comentei porque os protestantes não estavam lutando com ele. Olha, imagina se lutasse, mas vamos lá. Porque aqui está todo mundo muito mais preocupado em bater adventistas e discutir coisas importantíssimas como arrebatamento, se o arrebatamento é pré ou pós-tribulacional. O catolicismo deixa para lá, nem é importante mesmo. Faz de conta que a gente não vive literalmente no país mais católico do mundo. É só se fingir de cego e continuar atacando as seitas terríveis que representam 1% ou menos no nosso país. E ainda tem trouxa que bate palma para isso, o que explica muito da situação apologética protestante do Piniquim, né? Sabe o que é interessante? Ele está se remoendo aqui com os adventistas justamente porque a estrutura do pensamento do Banzoli é adventista. Essa que é a verdade. O cara é muito malicioso, muito safado, muito picareta. E aqui ele está dizendo o seguinte: olha, enquanto vocês ficam dizendo, cada um jogando um contra o outro de herege, por que vocês não concentram todos os hereges para combater a Igreja Católica? Essa é a lógica dele. Mas vamos lá. Algumas pessoas trataram os embates recentes com o Papa do Protestantismo. Creio que todos vocês estejam familiarizados, como se fosse apenas uma intriga pessoal. Eu não sei quem é o Papa do Protestantismo, deve ter vários aí, né? Causado totalmente por ele, já que eu nunca sequer tinha tocado o nome dele no canal, até ele começar a fazer vídeos, mais vídeos buscando meu cancelamento. Ai, tadinho, ai, tadinho. O cara que escreve heresias católicas, o cara que vive falando mal do catolicismo há mais ou menos 15 anos, querendo cancelar os católicos de todo mundo, esse palhaço agora, coitadinho, tadinho. Quando a gente se defende dos ataques dos protestantes, aí ele se faz de vítima. Inclusive contra o Lazari, afirmando: vocês católicos têm milhões e milhões de sites. O cara é mentiroso, mente, né? Mas é muito além disso. O que se defronta, na verdade, são dois modelos de apologética. Um é aquele velho modelo tradicional, representado pelo Papa Martinez XIV, e outro é o modelo de apologética que eu tento fazer. Claro, a apologética é o seguinte: vamos unir todas as heresias contra uma única doutrina realmente coerente, a católica. É isso mesmo. Eu sei que é o Martinez, aquele do KCP, um careca idiota. Meu Deus, isso aqui cara besta. Mas veja o quanto eles se entendem, entendeu? O quanto eles se entendem, né? Olha, poxa, Martinez, você tá atacando a mim? Vai atacar a Igreja Católica, né? Vamos lá. O modelo tradicional de apologética, que tem até hoje predominado no meio protestante, é um modelo que concentra quase todos os seus esforços para refutar adventistas e polemizar acerca de doutrinas secundárias no meio protestante, pré, pós, calvinismo, arminianismo, etc. É um modelo que finge que não vivemos no país mais católico do mundo e que a quantidade de ateus não cresce pavorosamente, e se preocupa em bater naquilo que é mais cômodo, frequentemente causando mais divisão entre os próprios protestantes, ao mesmo tempo que estende o tapete vermelho para os nossos maiores e mais letais inimigos nos ataques sem qualquer defesa. Olha só que filho da puta. O cara tá dizendo que o catolicismo é inimigo dele. Cara, se o Banzoli não escrevesse toneladas de mentiras contra a Igreja Católica, nós ignoraríamos a existência dele. Mas ele vive da quizilha. Isso porque, assim, veja, se o Banzoli não fosse apenas anticatólico, quer dizer, se ele fosse além de anticatólico, ele não teria tanta publicidade no meio evangélico. Então, na verdade, nós temos que unir todos os hereges, todas as divisões doutrinárias, né, jogar na lata do lixo todas as diferenças, entre aspas, para atacar o único inimigo, a Igreja Católica. Isso aí é quase uma obsessão doentia. Vamos ser sério, você olha pro Banzoli, você percebe que tem alguma coisa errada com esse cara. Tem alguma coisa errada. Não é normal o posicionamento desse cara. Esse cara realmente tem uma coisa muito problemática. É de uma obsessão que beira o demoníaco de delírio, né, psicológico. Neste cenário, o que sobra para refutar ateus e papistas é o mesmo que sobra para a beta. Nada. Um comentário que recebi há muito tempo e que ilustra bem a mentalidade de quem é influenciado por esse tipo de modelo velho ultrapassado de apologética é o dia que alguém me disse: você se diz apologista e não combate os adventistas? Porque eles aprenderam
a ser apologeta, bater e adventista. Claro, porque o Banzoli pega muitos aspectos dos adventistas, evidentemente. Então, na verdade, ele se sentiu incomodado, não necessariamente porque ele está preocupado em defender a ortodoxia, mas ele está, ou então para combater o maior inimigo, o catolicismo. Claro, ele precisa desviar o foco da atenção, porque ele mesmo, embora ele não admita, porque ele vai se queimar se ele admitir isso, que ele tem simpatias por eles. Inclusive, quando ele fala que Jesus Cristo é arcanjo Miguel, mortalismo, tudo isso, isso é tudo vendo de Testemunho de Jeová e Adventista, né? Vamos lá. Eu me pergunto se essa mesma pessoa perguntaria o mesmo em relação a todos aqueles que ignoram o catolicismo e o ateísmo. Quer dizer, a obsessão do Banzoli é o catolicismo, né? É o catolicismo. O catolicismo é o mal na terra, né? Todas as heresias são toleradas, menos o catolicismo. Vamos lá. Ou seja, 99% do apologista. Mas a verdade é que esse tipo de coisa nem passa pela cabeça deles. Para eles, ser apologista se sente adventista, ponto. Cara, sabe o que me impressiona, Banzoli? É que tu és um cara tão mentiroso, mas tão mentiroso, que você parte da pressuposição de que os evangélicos, em geral, e os protestantes, né, eles não fazem apologética anticatólica como você. Na verdade, vocês cresceram às custas de toneladas de mentiras e difamações contra os católicos. Então você está dizendo assim, não, nós temos que reforçar o combate ao catolicismo. Ora, mas é o que vocês fizeram durante 20, 30 anos no Brasil. Então o que você está falando não tem nenhuma novidade. Agora, você está dizendo que porque bateram na tua aceitinha, ou a aceitinha que você tem simpatia, aí você, não, que absurdo, bater, eu sou protestante como vocês. Claro, o protestante só serve para unidade, para atacar a igreja. Depois eles se matam entre si, um dizendo que o outro não é protestante. Mas tudo bem, vamos lá. Aí quer dizer, nossa, vamos ver o besterol. O segundo modelo de apologética é o que busco apresentar no meu canal de uns tempos para cá, ou seja, a apologética da difamação sistemática de bater na Igreja Católica, né? Então, eu bato na Igreja Católica, digo que a Igreja Católica não presta, a Igreja Católica é demoníaca, é feia, horrorosa e não sei o que, não sei o que, mas eu também não afirmo coisa nenhuma, não afirmo nada, eu só fico desconstruindo e atacando. E através disso eu fico ganhando views, eu fico ganhando monetizações, porque muito desse pessoal protestante, fanatizado, idiota, gosta desse tipo de crítica, né? É importante ressaltar que quando entrei para a apologética em 2009, o único modelo de apologética que eu conheci era o da apologética tradicional, que então eu segui esse modelo assim como todos seguem hoje, mesmo sem saber rigorosamente nada sobre as igrejas que eu taxava de seitas por seguir a onda, exatamente como muitos continuam fazendo hoje. Eu atacava as seitas que eu nem conhecia só porque tinha aprendido a fazer apologética, só porque tinha aprendido que fazer apologética era fazer isso. Claro, é aquela história, né? Olha só, você tolera tudo que é heresia, tá? Isso que o cara tá falando. Depois o sujeito fica dizendo que igreja é uma comunhão de amor. GT. Tararara. Só falta levar pro motel, pô. Ai, meu Deus, GT. Aquela música de motel, sabe? Ai, meu Deus, isso aqui baixaria. Vamos lá. Da mesma forma, eu fui igualmente induzido, me fui blá 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 blá. Eu lamento ter desperdiçado tanto tempo da vida com questões periféricas que para bilhões de pessoas, o único motivo de apologética, conhecer apologética calvinista contra arminianismo e blá blá blá, e não sei o que, não sei o que. Tá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. No fim das contas, a noção que quase todo mundo tem de apologética, que significa literalmente defesa, é de se defender de outros irmãos e de seitas. Ah, de outros irmãos, claro, é o seguinte. O critério do Banzoli para falar que alguém é irmão dele não é uma coerência doutrinária, é uma coerência antidoutrinária. Ou seja, eu sou anticatólico, então você é anticatólico, então pronto, né? É de defender outros irmãos seita que só matam, não chega a 1% da população brasileira, enquanto estende o tapete vermelho para os outros 70% pintarem e bordarem à vontade. Seria como que isso não fosse trágico? É o tipo de apologética que parece ter sido criado pelo próprio diabo como uma era de distração aos crentes. Cara, mais satanista do que você, cara, mais satanista do que sua apologética vagabunda contra a Igreja Católica, mentirosa, falsificadora. Olha, eu posso falar aqui de dois aspectos. Já comentei da falsificação que ele fez com o Irineu de Lyon. Quando ele pega assunto Inquisição, Cruzadas e tudo mais, é aquela literatura iluminista de quinta categoria. Ele não tem critério científico para análise de fonte, não tem critério de nada, né? E detalhe, ele vende assim o protestantismo como se fosse uma maravilha, como se os protestantes não matassem, não perseguissem, não queimassem pessoas vivas e assim sucessivamente. Aí ele vai dizer assim, não, mas eles queimaram pessoas vivas por alguma defesa contra os fanáticos católicos, né? Quer dizer, até nisso os protestantes têm o direito de ser fanáticos, de queimar os outros, mas quando o católico queima ele é o horror do universo, né? Meu Deus do céu, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Aqui, deixa eu ver aqui, blá blá blá.
Do lado católico, até por ser a grande maioria da sociedade, a coisa é ainda mais trágica. Canais com centenas de milhares até milhões de seguidores nos atacando 24 horas por dia, sem a menor preocupação em refutar ateus e outros católicos, apenas concentrando todos os esforços em bater nos protestantes, custe que custar. Cara, deixa de ser mentiroso vagabundo. Você é um mentiroso vagabundo e vou provar isso. Quando vocês observarem a temática dos sites católicos com relação aos protestantes, vocês perceberão claramente que, no geral, na maior parte dos casos, nós estamos respondendo justamente a milhões de banzólios. Há milhões de banzólios nos atacando, nos provocando, ofendendo a Eucaristia, dizendo que somos idólatras, dizendo que nós não somos cristãos, entre outras coisas, como esse patifezinho safado que agora está querendo mover uma cruzada dos hereges contra os católicos, né? Os hereges de vários matizes. Não importa que você acredite, o importante é que você não acredite no catolicismo. Essa é a lógica dele. Mas vamos lá. Perceba uma coisa interessante que ele está falando aqui. Se vocês pegarem, vamos pegar um grupo de católicos que eu conheço e que eu comunico entre si. O João Mariano, Eduardo Faria, o João Vitor Gonçalves, o Ariel Lazari, agora a Zaskia Soto, lá de Moçambique, e muitos outros, e assim sucessivamente, tá? E muitos outros. Se vocês perceberem bem, a gente não tem apoio algum de nenhuma instituição católica. Nenhum. Talvez o Lazari seja próximo de um padre aqui e acolá, ou então, sei lá, o diácono João Vitor Mariano, e assim sucessivamente. Mas nós temos, assim, praticamente, um apoio quase nulo da comunidade católica. Quase nulo. Nós fazemos por conta própria. Agora, o Banzoli e muitos outros aí têm apoio de vários evangélicos, de vários pastores. Veja o Eliseu Rodrigues aí, o pastor Eliseu Rodrigues, que é um homem que tem certa popularidade. E ele está endossando justamente esse pessoal para criar, né, uma, digamos assim, uma armada contra nós. Assim, praticamente assim, eles estão se reunindo contra nós, atacando de tudo quanto é jeito, soltando farpas, ofendendo e tudo mais. Mas quando nós respondemos às ofensas, aí sabe o que acontece? Nós somos intolerantes. É isso que o Basoli faz. O Basoli diz que a tua igreja é filha da puta, que a tua igreja é bandida, que a tua igreja tem pedófilo, de eu não vou falar. Ele que tem essas coisas, que a igreja é isso, assado, cozido e blá 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 blá. Aí quando a gente se defende, mostrando as mentiras do Banzoli, as falsificações históricas, as falsificações da patrística, as falsificações teológicas que ele faz, aí sabe o que acontece? Nós somos intolerantes, inquisidores, e nós queremos colocar o Banzoli na fogueira. Basicamente isso. É um jogo retórico, cara, que é típico de Partido Nacional Socialista. Isso é típico de Partido Comunista. Assim, nós queremos aniquilar o adversário, sabe? Essa é a lógica deles. A lógica deles é nos aniquilar. Não só claro que eles não têm poder para nos aniquilar fisicamente, então, mas eles querem nos aniquilar culturalmente e espiritualmente. E aí ele fala de milhões de seguidores, de canais. Cara, esse fenômeno católico é um fenômeno muito recente. Até então, dos anos 80 até agora, 2025, os católicos só têm levado porrada, cara. Porrada de vários analfabetos funcionários como Banzói pegando a Bíblia. Aí quando vem a apologética católica respondendo, aí nós somos os fanáticos, os filhos da puta e não sei o que nós queremos botar o Banzói na Santa Inquisição e não sei o que, esse tipo de babaquice, né, de babaquice. Né? Aí vamos aqui, aí... Aliás, foi algo que eu percebi poucos meses após entrar na apologética inicialmente. Inicialmente eu debati apenas com ateus, mas logo me dei conta que os católicos nos atacavam muito mais do que os ateus e vi que algo precisava ser feito. Oh, meu Deus do céu, precisava ser feito como, meu filho? Quer dizer, quando os católicos se defendem de vocês, aí vocês dizem que vocês serão atacados. É o que ele fez, por exemplo, quando ele debateu com o Ariel Lazari. Se vocês observarem os vídeos do Ariel Lazari, é sempre uma resposta contra o protestante. Em geral, no meu caso, também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu respondo a uma baboseira de um protestante falando merda, e aí, claro, eu tenho que responder. E o resultado da tonal já. E o resultado da total negligência por parte dos protestantes de defender a própria fé diante dos ataques católicos. Defender a própria fé? Defender a própria fé de quê? Que fé existe entre vocês, cara? Eu quero saber. Se você mesmo está dizendo que vocês têm diferenças abismais e você quer jogar tudo debaixo do tapete para atacar os católicos, eu quero saber que fé que tem que defender. O adventista vai defender uma fé diferente, por exemplo, de um calvinista. Um calvinista vai defender uma fé diferente de um luterano. O luterano vai defender uma fé relativamente diferente também de um anglicano, de um batista, de um neopentecostal, assim sucessivamente. E aí?
E aí? Eu não sei que fé é essa, porque você gosta de alardear uma unidade protestante baseado não numa afirmação de fé, mas numa afirmação de antifé. Isso já está muito repetitivo até, né? Diante dos ataques católicos, que poderia ser mais brutal. Milhares e milhares de católicos se dizendo ex-protestantes nos comentários de qualquer debate, e centenas e mais centenas de testemunhos que pipocam por todos os cantos do YouTube. Claro, cara, se o cara chegar e disser eu virei adventista, tá de boa. Se ele disser que ele é mormon, tá de boa. Se ele disser que ele é testemunho de Jeová, tá de boa. Se ele disser que ele foi da seita do Bola de Neve Church, do Bola de Neve Church, né? Ou a seita da Lagoinha, tá tudo de boa. Você pode ser de qualquer seita, cara, mas não seja católico, porque aí já é o pecado mortal do Banzoli. Vocês já perceberam que isso... Vocês, sério, eu pergunto até pra vocês, não necessariamente católicos, eu pergunto protestantes. Vocês acham que isso é normal mesmo? Vocês acham mesmo que esse texto é de uma pessoa normal? Eu provoco vocês, sabe por quê? Porque vocês são um bando de filho da puta também. Vocês são muito filhos da puta. Vocês acham mesmo que esse texto é um texto normal? Eu aponto pra cara de vocês. Isso é normal pra vocês? Isso é normal pra vocês? O fato de que vocês, no fundo, mostram um ódio ressentido e rancoroso da Igreja Católica? Olha aqui. Sim, é verdade que o protestantismo continua crescendo e o catolicismo continua caindo, mas isso é apenas devido ao trabalho do evangelismo nas ruas, onde ainda continuamos sendo muito mais eficientes do que eles, somado ao fato de que a Bíblia sozinha já converte muito deles, algo de impossível de acontecer na direção contrária. Ué, mas se vocês convertem tanta gente e mesmo assim estão preocupados com a resposta católica, então parece que a Bíblia não é suficiente para converter tanta gente. Até porque no meio de vocês, Banzori, você é um mentiroso safado, o número de desigrejados e o número de ateus está crescendo. Então, logo, a Bíblia Sagrada não é suficiente para manter vocês. É justamente o contrário. A lógica final do protestante é ser um individualista nato segurando uma Bíblia. E dizer, eu não preciso de igreja, como aliás o teu amiguinho lá é desigrejado. Mas sabe o que é o problema? A tua vaidade e a tua megalomania é tão grande que você entra em delírio psicótico, né? De achar que você encontrou um inimigo, a Igreja Católica, e agora vou destruir a igreja. Meu caro, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para acabar com a sua alegria. A Igreja Católica foi perseguida pelo Império Romano. O que aconteceu? O Império Romano, ó, declinou e nós sobrevivemos. Depois, nós tivemos as invasões bárbaras. Norte da Europa, centro da Europa, né? Os magiares, os burgúndios, os vikings e assim sucessivamente, né? Destruindo o que sobrou do Império Romano. E nós sobrevivemos. Na verdade, nós convertemos todo esse povo. Depois veio o Islã. O Islã acabou com a Igreja da África. Imagina a Igreja da África, a Igreja africana, uma das igrejas mais importantes da história do cristianismo, junto com a Igreja de Roma, evidentemente. Acabou. E nós sobrevivemos, resistimos e não deixamos a Europa ser dominada pelo Islã. E vocês reclamam das cruzadas, né? Você reclama das cruzadas. O negócio era tocar violão com Imagine de John Lennon e mandar rosinha pro Islã. É isso que vocês pregam. Depois veio a derrocada do Império Bizantino e os turcos. Depois veio o cisma do Oriente, o cisma do Ocidente, depois veio a Reforma Protestante, e a Reforma Protestante, na verdade, foi uma revolução violentíssima, uma revolução que matou centenas de milhares de católicos, que confiscou bens da igreja, que criminalizou o catolicismo nesses países, etc. E estamos aí. Enquanto isso, vocês estão declinando, as igrejas tradicionais protestantes estão declinando. Cada vez mais católicos estão sendo majoritários em detrimento dos protestantes nos seus próprios países. Até mesmo nos Estados Unidos está havendo um relativo crescimento. Houve um declínio, evidentemente, mas parece que está crescendo de novo. E na Inglaterra, né, e alguns países, o catolicismo está ganhando vigor, ganhando força, e assim sucessivamente. Né? Ganhando força exclusivamente. E agora vocês estão declinando também no Brasil. Vocês pararam de crescer. Né? Hoje em dia, o evangelismo não encanta mais, já caiu, já passou aquele platô para vocês decaírem. Quer dizer, a Igreja Católica enfrentou o protestantismo, enfrentou o liberalismo, o comunismo, o fascismo, o nazismo. Aí, quer dizer, nós vamos perder do Lucas Banzoli e do seu laptop, evidentemente, né? O seu laptop vai derrotar o catolicismo em 2000 anos. Cara, na boa, cara, procura um psiquiatra porque você é muito retardado para acreditar nisso, né? Mas vamos lá. Ai, meu Deus do céu.
Posso exemplificar essa desigualdade com um questionamento bem simples. Vamos besteira. Até o início de 2024, estamos falando de pouquíssimos tempos atrás, quantos canais de apologética protestante focado em refutar o catolicismo existiam no YouTube? Quer dizer, a obsessão neurótica do cara, né? Obsessão neurótica. Eu fico perguntando assim, será que esse cara já foi católico e ele sofreu alguma coisa na igreja católica que eu não vou cogitar aqui, né? É muito delirante, né? Vamos lá. A resposta é zero. O que a gente tinha era um outro canal que de vez em nunca postava um vídeo sobre o catolicismo, ou um outro que após sequência de 200 vídeos falando de Ellen White, se lembrava que o catolicismo existe e falava coisinha nenhuma. Cara, eu vou dizer uma coisa, quer dizer que você acha que uma seita como a adventista, que preconiza um erro doutrinário gravíssimo, dizendo que Ellen White é inspirada por Deus, tanto quanto a Bíblia. Quer dizer, claro, isso tem que ser tolerado, né? Em nome do teu ódio patológico, doentio, esquizofrênico do catolicismo, você tolera a Ellen White. Você tolera tudo que não presta, cara. É esse que é o pior de tudo. Eu tenho certeza que se houver um satanista falando mal do catolicismo, você vai promover esse cara, bicho. Se tiver um ateu falando mal do catolicismo, você está lá rebolando a tua bunda pra pedir apoio pra ele, cara. Porque é isso que você faz, cara. É isso que você faz, tá? É isso que você faz. Né? O nível patológico, o nível doentio que você tem de anticatolicismo. Isso aqui é muito doentio. Se você, protestante, não acha que isso é doentio, porque se vocês não conseguem resolver as próprias diferenças, então por que vocês vão combater os católicos? Com que tipo de fé vocês vão afirmar? É só dizer que a igreja católica não presta? É isso? Essa é a teologia bosta de vocês? Vamos lá. Ai, vamos besteira. Eu raramente postava aqui. Mas canais focados, revoltados, e tudo isso quando já centenas de canais gigantescos atacando dia após dia. Atacando não, como sempre mentindo. O Banzoli tem esse caráter mitomaníaco. Ele passou desde 2014 escrevendo cobras e lagartos da igreja católica, e quando a gente respondia porque ele estava sendo atacado. É o que ele fez, por exemplo, com o Lazare. É o que ele fez com o Lazare lá. Ele dizendo que o Lazare atacava os protestantes. Não atacava. Ele respondia um ataque do protestantismo ao catolicismo. Mas o cara é tão doente. É doente. Isso aqui é sério. Eu leio esse texto aqui e esse homem realmente é uma pessoa doente. É uma pessoa realmente que tem uma patologia aqui. Vou repetir. Você protestante, você lendo isso e achando que isso é certo. Porque, veja, eu nem te obrigo a você acreditar no catolicismo. Você pode realmente não querer ser católico. Ou você pode até criticar. Não tira o direito de crítica. Mas você vai ouvir. Tá? Mas mesmo assim, se você acha que em nome de combater o catolicismo você tem que tolerar as divisões protestantes e tolerar as heresias e distorções dentro do próprio meio que vocês chamam de protestante, porque, claro, protestantismo é uma palavra genérica para fabricar uma unidade que vocês não têm. Se você acha que isso é certo, eu digo, você é uma pessoa muito mau caráter. Para dizer o mínimo. Você não tem amor pela verdade. Aí que ele fala assim, né? Numa guerra covarde e desigual. Cara, 40 anos de propaganda anticatólica, de protestante, pastor evangélico de esquina falando mal da igreja católica, zilhões de católicos abandonando a igreja católica com uma propaganda difamatória massificada e sistemática, é bancada evangélica, é propaganda do Edir Macedo, é propaganda de todas essas igrejas neopentecostais, e esse idiota dizendo que nós fazemos uma guerra covarde e desigual. Imagina, a nossa guerra covarde e desigual, segundo ele, é responder cada merda que ele fala de nós. Isso aqui é uma desproporção, cara. Nossa, olha, eu nunca vi uma pessoa tão desprovida de caráter minha vida. Minto, eu já vi, mas olha, você foi uma das piores que eu já vi, né? Vamos lá. Daí, não é de se surpreender que tanta gente na internet tenha se convertido ao catolicismo nesse período. Simplesmente não havia um contraponto às mentiras que eles contaram. Meu amigo, você não supera ninguém em matéria de mentiras, e você não vai provar nenhuma mentira de um católico. Você não vai provar. Eu não vou dizer que não existam católicos mentirosos, existem muitos, infelizmente. Mas você, cara, você é campeão disso, né? E sem um contraponto, qualquer mentira se passa facilmente por verdade. Claro, faça o seguinte, olha, una trocentas seitas que se xingam de hereges, né? Um dizendo que a outra é mentirosa, para combater a igreja católica e dizer que a igreja católica é mentirosa. Porra, cara! Ó, legal, Luvas, olha o likezinho pra você. Hoje temos canais como o meu,
do Bruno Lima. O do Bruno Lima, esse cara aí que diz que as heresias podem ser toleradas e são até incentivadas na igreja. Vamos lá. O do Thiago Dutra, Demônio da Tasmânia. Que parece que o cara perdeu o remédio controlado dele no dia, aí teve um surto. Mas vamos lá. O Gabriel Enes. O Gabriel Enes. Olha, Gabriel Enes, deixa eu te falar uma confissão aqui, uma confissão bem sacana. Na roda de amigos católicos virtuais, a gente comenta que você tem uma cabeça muito fálica, né? Acho que o seu nome não deveria ser Gabriel Enes, deveria ser Gabriel Pênis, né? Que você tem uma cabeça, né? Uma cabeça fálica, assim, do Alexandre de Moraes, assim, parece a cabeça de piroca. Cabeça de piroca. Não vou falar nada, não vou falar nada. E aí ele fala assim, os papistas, o Zé Ruela, sabe? O Zé Ruela do cacete, sabe? O cara é tão maluco, o cara é tão maluco que uma vez ele criticou o filme, o The Chosen, por 3 razões, tá? Primeiro, porque tem a imagem de Jesus Cristo. Você imagina, por exemplo, um filme sem a imagem de Jesus Cristo. Mas o cara chegou a esse ponto. Uma iconoclastia doentia e radical, porque ele acha que a imagem de Jesus Cristo é uma blasfêmia. Não tem que se reproduzir a imagem de Jesus Cristo. É ele, é aquele tal de Ageu Magalhães, um bando de calvinista neurótico, maluco, querendo pensar como muçulmano. Começa por aí. A primeira coisa que o Gabriel Pendes, ou Gabriel Endes, falou a respeito... como é que é? Do filme do Jonathan Romian, né? Que o primeiro é que reproduzir imagens é quase um crime, como se os apóstolos não tivessem visto a imagem de alguém. Então, os apóstolos, quando escreveram os evangelhos, né, e também os discípulos dos apóstolos, eles não deveriam imaginar ninguém, eles tinham que arrancar os olhos, arrancar a imaginação e pensar num Cristo que é simplesmente puro espírito, etéreo, quase um docetista, digamos assim, né? E aí vem a outra objeção, que o Jonathan Romian, que no caso interpreta Jesus Cristo, ele interpreta um Jesus Cristo simpático. Pro Gabriel Enes, o Jesus Cristo tem que ser um calvinista carrancudo, sabe? Com uma roupa preta e uma gola branca e um chapéu coco, assim, um chapéu de ponta de bruxa, assim, com uma fivela no meio, sabe? E segurando a Bíblia e queimando os hereges, sabe? Essa é a visão dele de Cristo. A visão dele de Cristo é de um carrancudo, de um antipático, de um chato, né? Jesus Cristo ria, Jesus Cristo tinha uma certa... era espirituoso e etc. E o Jonathan Romian, ele faz um Cristo muito agradável, diz passagem. Aí ele ficou com raivinha. E o terceiro, né? O terceiro aspecto de você não assistir The Chosen, segundo o Gabriel Penis, ou Enes, é o fato de ele ser católico. Porra, pronto! Aí o Banzori vai assim pegar o Jonathan Romian, né? Vai comer os pedaços do Jonathan Romian, né? Assim, vai comer ele vivo. E com certeza não será Eucaristia, tá? Não é... ele vai engolir o Jonathan Romian vivo, né? Porque é católico. Católico. É um católico. Vamos lá, vamos lá. Merda. Mas se somar todos esses juntos, não chega a pontinha do pé do alcance de que um padre Paulo Ricardo tem sozinho, ou no alcance de um pastor que só debate com quem é casado e com filhos. Ele tá falando do caso do Eduardo Faria. Ai, caramba. A mesma coisa vemos em relação à apologética quanto ateísmo. Enquanto a gente tem 12 de canais com grande alcance, tentando refutar o cristianismo a todo e qualquer custo, o que temos do nosso lado são canais pequenos, tanto em quantidade como em alcance, dedicados a refutar as mentiras deles. Se eu juntar o meu canal, do Jadson, do Ezio, do Alexandre Galvão, Logos Apologética, não chega perto do alcance o teólogo reverso tem sozinho. Ai, meu Deus do céu, que cara babaca, hein? Que cara babaca, parece que ele tá com inveja da gente, né? E eu não sei por quê, porque os caras têm uma estrutura muito maior do que a nossa, né? Mas, meus amigos, eu não vou assim prolongar, porque são quase 2 horas de vídeo. Mas vocês estão vendo que alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada nesse tipo de discurso. Se você, não sendo católico, mas sendo protestante, você engole esse tipo de discurso do nível de vamos unir contra os católicos porque os católicos são os maiores inimigos do protestantismo, coisa parecida, eu digo para vocês, o maior inimigo do protestantismo não é o catolicismo. O maior inimigo do protestantismo são vocês mesmos. Que tal vocês seguirem as palavras de Cristo? Olhem a trave do olho de vocês. Eu digo que um Banzoli é muito mais prejudicial a vocês do que a Igreja Católica. Muito mais prejudicial porque você apelar à falsificação, à manipulação de fontes, dentre outras coisas, para enganar os incautos, enganar os seus próprios fiéis,
Isso é de uma má-fé extrema e que realmente não cabe defesa. Então, meus amigos, fica por aqui e um grande abraço.